Bem-vindo ao canal SOS Física do Enem. Vamos continuar com a resolução da prova de 2017, prova de cor amarela. Questão de número 127. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em energia elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de densidade B e um sistema de engrenagem que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima B do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto-circuito I, o estudante deve dobrar o número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo magnético, área das espiras, diâmetro do fio. Para entender um pouco o que está ocorrendo no problema, vamos lembrar alguns conceitos. A corrente de curto-circuito de um gerador é a força eletromotriz epsilon do mesmo sobre a resistência deste. É como se eu pegasse uma pilha e ligasse os dois polos. Entre eles, a centelha vai representar uma corrente de curto-circuito. A resistência do gerador deste problema, já que foi uma bobina de fios, ela depende de alguns fatores, de acordo com a lei de Ohm relacionada a condutores. A resistência depende do material do fio ou da bobina, do comprimento da bobina e da área de seção reta do fio. Aqui representado o fio, o comprimento do fio e a área de seção do fio. E a força eletromotriz do gerador, que segundo a lei de Faraday, é a variação do fluxo do campo magnético relativa ao tempo. Vamos tomar aqui um exemplo, espiras quadradas, que estão girando. Veja, a linha amarela representa a linha de rotação e B representa a intensidade do campo. Então, o fluxo varia quando a relação entre a quantidade de vetores de indução que passam pelo plano da espira varia com o tempo. Entendendo um pouquinho melhor o que é a variação do fluxo, vamos pensar em termos de conceito de fluxo. A força eletromotriz, sendo a variação temporal do fluxo, o que seria esse fluxo? O fluxo do campo magnético através de uma espira depende de alguns fatores. N é o número de espiras, B, o vetor de indução magnética naquela região, e A representa a área da espira. E θ será o ângulo entre a direção perpendicular ao plano da espira com o campo. No nosso problema, ele vai dobrar a tensão máxima do gerador e manter a corrente de curto-circuito. Para que isso ocorra, ele vai precisar fazer uma dessas 5. Vamos pegar primeiro o diâmetro do fio. O que acontece se eu dobrar o diâmetro do fio? Veja, o nosso fio tem seção reta A, né? O diâmetro seria 2R. Se eu dobrar esse diâmetro, então o novo diâmetro passa a ser o dobro de 2R. Daí, a nossa área para o R seria πr ao quadrado. Se eu dobro o nosso R, então a minha área será π2r ao quadrado, que seria equivalente a 4 vezes a área original do fio. Então, portanto, se eu dobrar o diâmetro do fio, a área vai ser 4 vezes maior. Consequentemente, a resistência do fio, já que eu vou manter o comprimento e o material, será 4 vezes menor. Daí, com uma resistência 4 vezes menor, eu não vou conseguir manter a corrente de curto-circuito. Então, a letra E está fora. Se eu dobrar a área das espiras, veja, então nós temos aqui que a área representa a direção perpendicular ao plano da espira, a direção da área. E o campo está aqui, o θ está indicado na figura. Se dobrarmos a área, nós teremos que o fluxo dobrará também. Logo, teremos uma variação que será o dobro. Isso vai dar um dobro da força eletromotriz. Ok, dobramos a tensão. Vamos pegar aqui, por exemplo, a nossa espira retangular, só para ficar mais fácil a visualização. Se dobrarmos a área, não dobraremos o comprimento. Apenas uma parte dele será aumentada. Daí a resistência do material não dobrará também.
Portanto, o que vai acontecer é que a corrente de curto-circuito, dobrei o E, mas não dobrei o R. Portanto, a corrente de curto-circuito vai ser alterada. Logo, também não é a letra D. Se dobrarmos a intensidade do campo, vai acontecer algo parecido. Eu vou dobrar o fluxo, mas eu não alterei a espira, logo não alterei a resistência, o que significa dizer que eu alterarei a corrente, porque E sobre R dará um valor diferente. Também não é letra C. A frequência do giro. Se girarmos mais rápido ou mais lentamente, o fluxo vai variar mais rapidamente no tempo. Isso vai produzir um E. Se eu dobrar, por exemplo, a frequência, diminuir o tempo pela metade e o E será o dobro. Porém, eu não alterarei a espira. Novamente, recai na mesma situação que C. A corrente de curto-circuito será modificada. Portanto, não é a letra B. Logo, por exclusão, será a letra A. Mas é fácil perceber que se eu dobrar o número de espiras, eu vou dobrar também o comprimento. Dobrando o comprimento, eu dobrarei a resistência. Logo, eu terei a corrente de curto-circuito mantida e dobrarei a força eletromotriz ou a tensão máxima. Portanto, a resposta é a letra A. É isso aí, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e qualquer dúvida, mande-nos um SOS. Até a próxima!